Eu pergunto também ao senhor, o STF, que é o Supremo, só para quem nos acompanha, nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, ele precisa de um código de conduta? Sim, que é necessário. Boa noite, professor Vila, boa noite, professor Carlos Gonçalves e professor Jorge Abud. Eu tive de honra estar aqui a debater com todos, sobretudo aqui pela presidência, sempre judiciosamente exercida pelo professor Vila, que eu muito admiro. Eu tenho uma percepção um pouco distinta da percepção dos colegas, sem invalidar em nada os argumentos que foram apresentados. Concordo com os fundamentos, mas acredito que, apesar de que o velho Saulo Ramos, professor Vila, dizia que no Brasil muitas vezes a lei é esquecida, a lei como que envelhece, e aí se providencia a edição de uma nova lei que, em outras palavras, diz exatamente o mesmo que a lei anterior já dizia, mas é como que uma espécie de uma ressurrexio, é uma ressurreição da norma, porque ela passa a valer com uma outra força, porque foi feita novamente. Claro que quando Saulo Ramos dizia isso, lançava as bases de uma crítica, porque uma lei que seja de 1850, como os fundamentos do Código Comercial Brasileiro, se ela foi sendo recepcionada pelas constituições posteriores, ora, ela tem valia. Lei não envelhece. Quando a lei já não está mais adaptada, aquele que tem legitimidade para editá-la, o parlamento, edita uma nova lei em seu lugar. Eu estou de acordo com isso. Do ponto de vista jurídico, nós temos a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é a Lei Complementar número 35 de 1979, a LOMAN, dita, elaborada naquela transição do governo Geisel para o governo João Figueiredo, ainda no regime militar. Nós temos normas constitucionais a não mais poder dentro dessa extensa e analítica Constituição de 1988, mas, ainda assim, eu sou favorável a um código de conduta e grandes estados nacionais do mundo civilizado, do mundo ocidental livre, como eu gosto de chamar, editaram códigos de conduta e, recentemente, isso aconteceu para a Corte Suprema dos Estados Unidos, em Washington. Aconteceu, professor Vila, para a Corte Constitucional Federal da Alemanha, que é o mais alto tribunal da Alemanha de defesa e guarda da Constituição, um signo de preservação dos direitos fundamentais da pessoa humana. Vamos aqui lembrar que a Corte Constitucional da Alemanha foi editada e determinada em sua instituição pela Lei Fundamental de Bonn, de 1949, instituída em 1951, e foi uma peça-chave para a consolidação dos direitos da pessoa humana depois do fim da Alemanha nazista na redemocratização da Alemanha. E ainda assim foi editado um código de conduta para balizar a atuação dos 16 juízes da Corte Constitucional. E eu concluo aqui dizendo por que eu acho que no Brasil é necessário. É bem necessário um código de conduta para o Supremo Tribunal. Quando nós tivemos a última grande reforma do Poder Judiciário em sede constitucional, isso aconteceu em 2004, mais precisamente no dia 8 de dezembro de 2004, com a promulgação da emenda constitucional número 45, que foi uma grande emenda de reforma do Poder Judiciário, foi criado um órgão que não é um tribunal jurisdicional, é um órgão administrativo, porém dentro do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de ser uma espécie de um ombudsman nacional, um controlador nacional de desempenho de todos os órgãos do Poder Judiciário do Brasil, das varas estaduais e federais de primeira instância aos tribunais superiores, passando pelos tribunais de apelação dos estados e da União Federal, pelas desembargadorias, mas um só tribunal ficou de fora, o Supremo Tribunal Federal, por razões reconhecíveis. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, pela emenda constitucional 62, é o presidente do Supremo Tribunal. Então, o Supremo Tribunal não se submete ao controle do Conselho Nacional de Justiça. É o único tribunal no Brasil que escapa a essa autoridade de controle. Como ministros do Supremo Tribunal Federal, por crimes comuns, são julgados pelo próprio Supremo Tribunal, no foro especial por prerrogativa de função e por crimes de responsabilidade pelo Senado, e nós não tivemos, nesses 136 anos de República, nenhum caso de condenação por crime de responsabilidade em desfavor de ministro do Supremo. E diante, professor Vila, para concluir mesmo, pedindo desculpas pela minha extensão. Como recentemente, alguns atos que não são do tribunal, loas ao tribunal,
A Suprema Corte do Brasil é peça fundamental para a nossa democracia, para a nossa ordem jurídica. Mas como, muitas vezes, o comportamento de alguns juízes, que pode ter sido até um comportamento adequado, mas que na sua externalidade é um comportamento que deixa dúvidas perante a sociedade e que alimenta, municia os inimigos do Supremo Tribunal a agirem contra o tribunal, no lugar de criticarem juízes propriamente, é claro que esse tribunal, que não sofre o controle do Conselho Nacional de Justiça e que está sob uma lei orgânica da magistratura nacional envelhecida, que não foi preparada, por exemplo, para os tempos da moderna tecnologia, em que juízes muitas vezes se pronunciam em redes sociais, se pronunciam em rede nacional, caberia bem, sim, um código de conduta que balizasse principiologicamente o atuar dos nossos ministros. Claro, concordo com o professor Gonçalves, isso não resolve nada. Isso não resolve nada, mas seria mais um diploma legal a fixar um marco, uma baliza, para que a sociedade brasileira possa exercer um direito fundamental seu, de confiar nas suas instituições. Então, professor, eu, apesar dos bons argumentos apresentados pelos colegas, e adiro a eles, eu concordo que a ideia que é defendida pelo presidente Edson Fachin é uma ideia que vem em bom momento. Temos um código de conduta para nossos 11 magistrados supremos. Veja a vocês que nos acompanham quão importante, desculpe, não sou eu, são os nossos convidados, é importante ter uma visão crítica com esse nível de convidados. Foram questões extremamente importantes que foram colocadas e mostrando que é possível você ter um debate civilizado, educado, com fundamentos, não na base, né, do primarismo que a gente assiste hoje, que é o pior momento da história política brasileira. E digo isso com maior tranquilidade, não só por conhecer um pouco a história do Brasil, como em momentos difíceis durante o regime militar que eu vivi. Nós tínhamos debates no Congresso muito melhores. Basta ver os discursos de Paulo Brossard em 1975, 76, 77 e o debate que se tinha. Nós temos agora um momento realmente pavoroso, né?